19. Ter sob sua guarda e responsabilidade os medicamentos de uso controlado, de acordo com as instruções especiais reguladoras do assunto. 20. Organizar e manter em dia e em ordem a escrituração da formação sanitária e responder pela carga e pela conservação do material a esta distribuído. 21. Escalar o serviço diário da formação sanitária. 22. Fazer registrar no livro de registro de acidentes em serviço qualquer acidente ocorrido com os integrantes da OM, em ato de serviço e nos prontuários, cadernetas, fichas, etc., de cada militar, todas as alterações relacionadas à sua rigidez. E 23. Examinar semestralmente o pessoal que presta serviço no aprovisionamento, especialmente aqueles que manipulam alimentos, providenciando para que estes sejam submetidos a exames laboratoriais. Parágrafo 1º. O médico-chefe tem, sobre o pessoal da formação sanitária, autoridade administrativa quanto à organização e ao funcionamento do serviço e autoridade disciplinar durante sua execução. Parágrafo 2º. Em caso de incompatibilidade hierárquica do chefe da formação sanitária com o dentista ou com o farmacêutico da OM, estes ficam subordinados administrativa e disciplinarmente ao comandante de unidade, continuando, contudo, subordinados técnica e funcionalmente ao chefe da formação sanitária. Parágrafo 3º. Ficam sob a autoridade imediata do médico-chefe as praças baixadas em convalescença ou em observação na enfermaria. Artigo 57. O médico acompanha a unidade em todos os seus deslocamentos e participa da instrução de quadros, nos limites fixados pelo comando de unidade. Artigo 58. Um dos médicos da formação sanitária será encarregado da parte médica do treinamento físico, incumbindo-lhe 1. Auxiliar tecnicamente o comandante de unidade na parte relativa a essas atribuições especializadas, de acordo com o manual específico. 2. Proceder, juntamente com os demais médicos da unidade e sob a direção do chefe da formação sanitária, ao exame clínico de todos os militares da unidade, para fim de verificação de aptidão para o treinamento físico. 3. Proceder, auxiliado pelo OTF e pelos instrutores e monitores das subunidades, à coleta de dados biométricos do pessoal, imediatamente após a incorporação, de acordo com as instruções específicas. 4. Organizar, auxiliado pelo oficial de treinamento físico, os perfis morfofisiológicos das praças, para classificá-las em turmas homogêneas. 5. Cooperar com o OTF na organização e no preparo das equipes da unidade. 6. Ter sob sua responsabilidade todo o material necessário ao exame biométrico de treinamento físico, bem como toda a documentação prevista na legislação em vigor. E 7. Realizar, de acordo com as determinações do comandante de unidade, palestra para oficiais sobre anatomia e fisiologia aplicada ao treinamento físico militar e sobre noções sumárias desses mesmos assuntos para subtenentes, sargentos e cabos do núcleo base. Parágrafo único. O oficial médico, chefe, fica encarregado do previsto neste artigo quando existir apenas um médico na unidade. Artigo 59. As unidades são dotadas, sempre que possível, de um gabinete de exame fisiológico. Seção 17. Do dentista. Artigo 60. O dentista é subordinado tecnicamente ao chefe da formação sanitária. Artigo 61. O dentista acompanha a unidade em seus deslocamentos, quando o comandante de unidade decidir que sua presença seja indispensável e participa da instrução de quadros, nos limites fixados pelo comandante de unidade. Artigo 62. As atribuições do dentista são as previstas por regulamentos e instruções do Serviço de Saúde e o prescrito neste regulamento para os médicos no que lhe for aplicável. Artigo 63. O dentista tem sob sua responsabilidade todo o material e medicamento distribuídos ao gabinete odontológico. Seção 18. Do farmacêutico. Artigo 64. O farmacêutico é subordinado tecnicamente ao chefe da formação sanitária. Artigo 65. As atribuições do farmacêutico são as prescritas por regulamentos e instruções do Serviço de Saúde e as previstas neste regulamento para os médicos no que lhe for aplicável. Artigo 66. O farmacêutico tem sob sua responsabilidade todo o material e medicamentos existentes na farmácia e no laboratório clínico. Seção 19. Do capelão militar. Artigo 67. O capelão militar é o assessor do comandante de unidade
nos assuntos da assistência religiosa e de ordem ético-moral. Artigo 68. Ao capelão militar incumbe 1. Exercer as atividades de assistência religiosa e espiritual dos militares, funcionários, civis e dependentes e cooperar na educação moral dos militares das unidades que lhe forem designadas. 2. Dar particular assistência a doentes e presos. 3. Manter seus chefes militares e os dos SARECs a par de suas atividades, de acordo com a orientação que deles receber. E 4. Auxiliar em campanhas A. Contra o uso de substâncias que causem dependência química e B. Preventivas das doenças sexualmente transmissíveis. Seção 20 do Veterinário. Artigo 69. O veterinário da unidade dirige o serviço de saúde e higiene dos animais, pelo qual é responsável perante o comandante de unidade e as autoridades técnicas superiores. Artigo 70. Incumbe ao veterinário da unidade, além das atribuições e deveres estabelecidos em outros regulamentos, especialmente o seguinte: 1. Ter a seu cargo a enfermaria e a farmácia veterinária, a ferradoria, o plantio de forragens e a invernada da unidade. 2. Exercer sobre os animais da unidade e sobre os particulares regularmente forrageados a mais severa vigilância sanitária. 3. Examinar a forragem e fiscalizar o forrageamento dos animais. 4. Visitar frequentemente os depósitos de forragem a seu cargo, baias ou canil e outras dependências que interessem ao serviço, mantendo-se a par do estado de conservação e das condições higiênicas das mesmas, e promovendo junto ao comando as medidas que julgar oportunas. 5. Examinar diariamente a qualidade da carne verde e dos demais alimentos de origem animal destinados ao consumo da unidade. 6. Verificar frequentemente com o médico e o encarregado do setor de aprovisionamento a qualidade das rações, participando ao comando das alterações encontradas e sugerindo as medidas que julgar oportunas. 7. Proceder diariamente à visita aos animais baixados, doentes e em observação. 8. Passar os animais em revista sanitária geral, acompanhado de seus auxiliares, nos dias e horas fixados. 9. Registrar nos cadernos especiais de registro dos animais das subunidades as alterações com eles verificadas. 10. Atender extraordinariamente aos animais que necessitem de cuidados urgentes. E 11. Propor ao comando o sacrifício de animais cujas condições de saúde aconselhem tal providência, fazendo sacrificar excepcional e sumariamente os vitimados por lesões incuráveis, consequentes de acidentes graves, e os que manifestarem sintomas inconfundíveis de hidrofobia. 12. Tomar as medidas preventivas aconselhadas em casos de moléstias contagiosas e surtos epidêmicos, de acordo com as disposições técnicas regulamentares, participando ao comando das providências tomadas e solicitando as que julgar oportunas e escaparem à sua alçada. 13. Participar diariamente ao subcomandante de unidade, em livro especial, todas as alterações ocorridas no serviço, fazendo acompanhá-lo da matéria que deva ser publicada em BI, devidamente redigida e sob a forma de proposta. 14. Manter em dia a escrituração e o arquivo dos documentos do serviço a seu cargo. 15. Enviar, nas épocas oportunas, ao órgão competente de que depender e por intermédio do comandante de unidade, mapas, pedidos e relatórios referentes ao serviço, de conformidade com as disposições dos regulamentos em vigor. 16. Dirigir a instrução técnica dos enfermeiros veterinários e ferradores e a complementar dos condutores. 17. Escalar o serviço diário da enfermaria veterinária e ferradoria. E 18. Assistir às revistas de animais, de acordo com o previsto neste regulamento. Artigo 71. Os veterinários acompanham a unidade em todos os seus deslocamentos, participam da instrução de quadros nos limites fixados pelo comando de unidade e o auxiliam na parte relativa à sua especialidade. Seção 21. Do regente e do mestre de música. Artigo 72. O regente ou mestre de música é o encarregado da banda de música ou fanfarra e responsável pela apresentação desta fração. Artigo 73.
Ao regente ou ao mestre de música incumbe: 1. Dirigir pessoalmente a instrução da banda de música ou fanfarra. 2. Fiscalizar a parte musical da banda de tambores e de corneteiros ou clarins. 3. Responder perante o S1 pela disciplina da banda de música ou fanfarra nos ensaios, tocatas e formaturas, levando ao seu conhecimento as irregularidades que ocorrerem. 4. Examinar todo o instrumental antes de ensaios, tocatas e formaturas, participando ao S1 as alterações que verificar. 5. Passar minuciosa revista no pessoal da banda ou fanfarra, antes das tocatas e formaturas, exigindo correta apresentação, asseio dos uniformes e limpeza do instrumental. 6. Responder pela carga e pela manutenção do instrumental e material diverso distribuído à banda de música ou fanfarra. E 7. Cooperar com o S1 na seleção do pessoal destinado à qualificação militar de corneteiros e clarins. Seção 22 dos Oficiais de Prevenção de Acidente. Artigo 74. O oficial de prevenção de acidente da unidade é o assessor do comandante de unidade em questões de prevenção de acidentes na instrução e em outras atividades de risco, reguladas em planos de instrução e em manuais específicos, incumbindo-lhe: 1. Coordenar e acompanhar as atividades dos oficiais de prevenção de acidentes de subunidade. 2. Acompanhar a instrução de prevenção de acidentes no âmbito das subunidades. 3. Elaborar e manter atualizado o plano de prevenção de acidentes da unidade. 4. Fiscalizar o cumprimento das normas de prevenção de acidentes por todos os escalões de comando e setores da unidade, durante as atividades diárias, particularmente as desenvolvidas pelo pelotão de serviços gerais e as executadas nas oficinas de manutenção e, quando for o caso, na carpintaria, na serralheria, na ferradoria e em outras, verificando a utilização correta dos EPI e disposições e dispositivos de segurança. 5. Examinar e avaliar detalhadamente o planejamento da segurança nas diversas atividades de instrução e em suas correlatas, fiscalizando, secundado pelo respectivo oficial de prevenção de acidentes de subunidade, a ação dos escalões de comando envolvidos e o cumprimento das normas previstas por todos os militares participantes. 6. Fazer adotar novas medidas de segurança resultantes da observação e da experiência obtida no decorrer da instrução e de qualquer atividade de risco. E 7. Realizar, a critério do comando de unidade, palestras para oficiais, subtenentes e sargentos da unidade.